Olá, Mar Brasil de hoje nas águas da Guanabara, regata Preben Schmidt. E você é nosso convidado a bordo do veleiro Malungo com o campeão da vida, Nelson Falcão. Mas primeiro, vamos com os destaques da semana. Global 40, Mundial Master de Snipe, Brasileiro da classe J70 e a regata Tacariju pela classe Ranger 22. Antes de começar, já curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Vamos abrir o programa de hoje indo direto para Sydney, Austrália. Chegaram os barcos da Global 40. O veleiro Credit Mutuel foi o primeiro a cruzar a linha de chegada com a dupla Ian Lipinski e Amélie Grace na terceira etapa da Global 40. Além da vantagem de 24 horas, Ian e Amélie lutaram arduamente pelo primeiro lugar em uma etapa que, mais uma vez, foi extremamente difícil, tanto física quanto mentalmente. Eles percorreram 5.823 milhas náuticas desde a ilha de Reunião e mantiveram uma velocidade média de 12,3 nós, estabelecendo um novo recorde. A maior velocidade já registrada em uma regata oceânica da classe Class 40. O barco Brasil de José Guilherme Caldas e Luiz Bolina terminou essa etapa em quarto lugar geral, segundo lugar entre os veleiros de proa fina. De Sydney, atravessamos o Pacífico e atracamos em Fruitlar, Chile, no Mundial Master da classe Snipe. As feras da classe Snipe se encontraram nas águas chilenas de Fruitlar. Nessa classe, que mais uma vez mostrou sua força em 6 dias de um campeonato extremamente disputado. Com 54 barcos na raia de 12 países e 6 regatas disputadas, o título ficou com os americanos Ernesto Rodrigues e Taylor Schurman. A dupla brasileira mais bem colocada foi Manfred Kaufmann Jr. e Alessandra Araújo, que terminaram na 11ª colocação geral e foram vice-campeões na categoria Grandmaster. Nas águas do Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aconteceu o Campeonato Brasileiro da classe J70. O Campeonato Brasileiro de J70 2025, que teve como sede o Veleiros do Sul, contou com 16 equipes e muito calor na raia da Pedra Redonda. Apesar das condições de vento fraco, a comissão de regata do evento conseguiu realizar grande parte das regatas programadas. Após 11 regatas disputadas, o terceiro lugar ficou com o veleiro É o Inimigo, do comandante Samuel Alberts. O vice-campeão foi o Viking, de Haroldo Solberg, e o campeão foi o Mindset, de Ralph Rosa. Do Rio Grande do Sul, subimos a costa brasileira e atracamos no Rio de Janeiro, regata Tacariju da classe Ranger 22, e dessa vez fomos a bordo do veleiro Aslak. A regata fechou a temporada 2025 do Campeonato Estadual da classe e contou com a participação de 8 veleiros. Nós fomos a bordo do veleiro Aslak, do comandante Marcelo Mazzaropi, com Alexandre Haddad nas escotas, Marcos Mazzaropi na secretaria e eu, José Lucas Haddad, na proa. Foi uma regata de percurso e o mais interessante foi a chegada dentro da piscina do Yacht Clube do Rio de Janeiro. O vencedor da regata foi o veleiro Vagal, de Roberto Bleckmann. No estadual, o campeão foi o veleiro Meia-Noite 2, de Francisco Eduardo Mendes. O vice-campeão foi o Vagal, de Roberto Bleckmann. E em terceiro lugar ficou o veleiro Aipim 3, de Antônio Mota. E se liga aí, galera, que na semana que vem teremos a largada de 2 regatas super tradicionais da vela oceânica. Dia 26 de dezembro, na Austrália, larga a regata Sydney Hobart. E dia 27 de dezembro, na África do Sul, larga a regata Cape Town Rio. Imperdível! E siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo náutico.
E se liguem que o intervalo é jato. Na volta o papo é a regata Preben Schmidt. Mar Brasil. Oferecimento. Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Ocean Pact. Serviços para o uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos. Grupo Energisa, 120 anos. O futuro nos energiza. Bambu do Sana. A arte de viver na Mata Atlântica. Nas águas da Guanabara foi dada a largada para a tradicional regata Preben Schmidt com patrocínio da Energisa. Confere aí! Em sua 30ª edição, a regata mantém a tradição de levar para a raia veleiros clássicos em clima de festa e comemoração nesse clube centenário, o Rio Yacht Club, a casa do Schmidt Grael. E um dos destaques da regata foi o veleiro Aileen, do velho Preben, que, comandado por Torben Grael, deslizou suas histórias tripulado pela Olivia Santiago, de 9 anos, acompanhado do pai, Daniel, e Ricardo Botelho. Ali é isso aí, cara. Ali é história, né, cara? O barco que era do avô do Torben, entendeu? Então, ele vem, né, todo ano. Esse evento é um evento onde tem vários barcos centenários. Esse é um de 113. E eu acho que é muito bacana, porque tem uma mística, tem uma áurea ali, né, cara? Muito bacana mesmo. Cara, a Energisa é uma grande empresa nacional. Ela vem apoiando há algum tempo a regata Preben Schmidt, que é uma regata diferente, uma regata festiva, em homenagem ao meu avô. É um percurso um pouquinho longo, um pouquinho fora do normal para os padrões de hoje, mas é o percurso que ele gostava de fazer velejando. Então a gente procura manter, mesmo quando as condições não são ideais, como foi hoje. A regata foi um pouco lenta, muita gente não conseguiu cruzar, a gente foi o último a cruzar com a Aileen. Depois tem essa festa bacana aqui, né, e isso é o que vale. Essa regata é uma regata festiva, de confraternização. E eu agradeço muito a Energisa pelo apoio que ela tem dado à vela e à nossa regata Preben Schmidt durante esses anos todos. Preservar e valorizar as coisas que são com muita história. Que nem a nossa empresa está fazendo 120 anos esse ano. Eu fui num barco de 113. Então, assim, é muito bacana a gente estar valorizando as coisas do Brasil, da vela, as coisas que têm tradição. Eu fico muito feliz a Energisa ter apoiado essa iniciativa. Esse ano foi uma regata difícil, de ventos fracos e calmarias. Nós, do veleiro Malungo, estávamos bem na regata, até aparecer um navio no meio do caminho. O motivo da nossa discussão aqui é essa. Olha o tamanho dele aqui, vai atrapalhar a nossa regata, né, Baixo? Manda recado lá, liga o rádio. Ali, camba na cara dele agora. Com vento ou sem vento, quem levou a melhor foi o veleiro Schanziger, comandado pelo neto do Preben, Lars Grael. Ter sido fita azul da regata difícil. Largamos com vento fraco, teve uma dificuldade enorme de passar uma longo, do nosso amigo aqui Alexandre Haddad, Zé Lucas. Então, uma regata que a gente penou muito pela ausência de vento, bastante mar, mas a consistência era importante. No final, tivemos a sorte de conectar um vento leste com um vento terral, que permitiu passar a liderança, fazer a fita azul e, com um pouco de sorte, ganhar a regata na classe RGS. É um veleiro da classe 12 metros, é um barco todo feito em madeira, 1969, o casco todo de mogno, é um barco lindíssimo e pertence a um velejador argentino que veio prestigiar a regata Preben Schmidt, José de la Vega. Ficar à frente, mesmo que por poucos minutos, é uma honra muito grande para a Malungada, que velejou com uma equipe oriunda da classe Ranger 22. No comando do leme, o conversa Alexandre Haddad, com José Fialho, Newton Passos e a filha Lara, Marcelo Mazzaropi com a esposa Soraya, o Bisa de Brasília, eu, José Lucas Haddad, e uma presença especial, a lenda da vela brasileira, Nelson Falcão. Apesar da falta de vento, a gente teve uma contrapartida, que foram as histórias do Nelson Falcão, medalhista olímpico, campeão mundial e uma pessoa de um humor
irretocável, com os seus 79 anos e muita disposição. E a gente saía, montava a mãe, montava a rasa e entrava. Mas num través desse forte, rapaz, que nós pegamos de pai para rasa, veio um periquitinho daquele azul, lá no meio, bateu na vela. Bateu na vela, coitadinho, ele caiu dentro d'água. Aí eu e o Torbe, pô, tira o pau, tal, vamos pegar o periquito. Aí eu deitei ali na proa, rapaz, periquitinho cansado, peguei o periquitinho e joguei lá dentro da proa do barco. E o periquitinho, quando chegou no iate, o periquitinho viu aqueles coqueiros todos e... Mas o bacana da superstição dele não é isso. É que depois de muitos anos depois, nós corremos uma regata igualzinha essa que está aí agora, com a Meleca, e a gente disputava com o Gastão. E o Gastão veio por terra, rapaz, a maré vazando e a gente aqui do lado de caça. E o Gastão só rendendo lá por terra, cara. Vai rabar a gente. Aí, rapaz, nós lembramos, porra, Baixo, foi aqui mais ou menos que nós pegamos o periquitinho, cara. O periquitinho, rapaz, não é que bateu a porra da rajada do periquitinho e nós enrabamos o Gastão? Com os tricampeões mundiais, Eric e Axel Schmidt, Nelson velejou a pré-olímpica para as Olimpíadas do Canadá em 1974. Em 1970, eles foram campeões brasileiros e nessa pré-olímpica parecia que ia ser tudo muito fácil. Vamos correr a primeira regata, rapaz. Primeiro Gastão, segundo Gregório, terceiro gente. Vamos correr a segunda regata, primeiro Gastão, segundo Gregório, terceira gente. Ah, rapaz, quando chegou de noite, a porrada comeu, rapaz. O Axel começou a gritar com ele. Você foi fazer economia, porra. A vela tinha que estar vindo pra... Porra, mas nós não combinamos, porra, que a vela tinha que ser entregue lá. Rapaz, eu no escuro ali, e eles dando porrada, um passando por cima do outro, eu com a cama do meio, o nego pisando na minha cama para acertar o outro. E Nelson conseguiu a vaga junto com o X, Eric e Axel. Só que por uma lesão, acabou o Nelson tendo que ser substituído nas Olimpíadas para o Canadá, entrando o Patrick no lugar dele. Você que fez C1, primeira Olimpíada com Torbe. Um pouquinho dessa história dessa Olimpíada. Foi a primeira vez que juntou todo mundo, então estava todo mundo ali com a faca na boca ali para ganhar, porque era que ia contar mesmo. E a gente estava ainda, ninguém conhecia a gente. E o primeiro dia lá, rapaz, roncou lá um cacete. Nós chegamos, nós não tínhamos experiência de estar ainda, de contravento, de barco, de ajeitar o estar. Então, montamos a primeira boia lá da primeira regata, lá negócio de 9, 10, mas fizemos os 2 través olímpicos. Quando acabou o segundo través, a gente não sabia quem estava em segundo. Então foi assim um negócio que ficou, porra, os caras no través, no vento folgado. Mas foi uma experiência boa, porque nós fomos na penúltima regata. Se a gente completasse a regata, a gente já ganhava por antecedência, quando nós quebramos a cruzeta, né? Foi uma regata que eu acho até que a gente forçou um pouco o cavalo. A gente estava no través, eu já não estava vendo mais quem era o segundo. E aí nós embicamos numa onda muito grande, a proa do barco entrou, a água bateu na buja, a buja fechou para o lado de pressão. Eu ainda saí correndo, chutei o pau de espina, que desarmamos tudo, né? Mas aí o Marco sofreu uma empenada legal. Aí quando nós fomos montar a boia, e aí quebrou, aí não teve jeito, porque era um vento muito forte, porra. Aí quebrou a cruzeta. O Torbe ainda tentou subir lá para fazer um gatilho, mas não deu, vamos voltar para o clube. E o mais gozado disso é que quando nós chegamos no clube, na Marina, estavam os coreanos lá tocando hino nacional, treinando, porque nós éramos os únicos que íamos ganhar por antecedência. E entra eu e o Torbe com aquela cara de bunda lá, tal, e os coreanos, tarará, e a gente com aquela cara de tronga. Mas eu acho que valeu. Ainda levei uma fama aí de ser velho, pô, já era velho, já estava com 42 anos nessa época, né? E o que me surpreendeu e o que me deu força foi que no ano seguinte eu ganhei o Mundial, né?
ganhei o Mundial e o Torbio ficou em 17. O Torbio com o Marcelo. E eu com o Alain. E aí foi interessante, porque eu realmente fui o primeiro brasileiro que tive a medalha olímpica e tive o Mundial, né? Quer dizer, eu fui o primeiro a pegar as duas. No ano seguinte, o Torbio correu atrás e pegou logo, pô. E para empatar, e aí foi embora. Eu acho que está aí. Hoje é o mito da vela aí, pô. Sem dúvida nenhuma, incontestável. Eu tinha que estar ocorrendo com o Nelson a bordo. É um grande prazer, né? Um grande nome da vela, uma simpatia de pessoa e uma jovialidade imensa, uma pessoa maravilhosa. Acabei de parabenizá-lo agora, por ter me dado a honra de velejar com ele. E é isso aí, a malungada é sempre nota 1000 aqui a velejada. Foi maravilhoso, foi uma experiência aí que eu já estava parado há muito tempo, fui surpreendido, realmente gostei muito, gostei da rapaziada, foi um dia realmente que eu não vou esquecer, foi muito bacana. E nós também, Nelson, pela tua companhia a bordo do Malungo e tudo que você fez pela vela do Brasil. Para quem ainda não assistiu o nosso último programa aqui no canal do YouTube, o papo foi sobre o sul-americano da classe Star nas águas da Guanabara. Vale a pena conferir. Gostou? Então vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário e toca o sininho. Até o próximo!